presos políticos usavam um triângulo vermelho para distinguir dos outros. Eram mais odiados, porque os presos políticos eram inimigos do sistema. Onde está a esperança do mundo? No meio dos pobres, porque são eles que estão vivendo os valores de uma sociedade fraternal. Servo de Deus, Sou servo querido, planta machucada, mas o preferido. Sou gente explorada, por Javé escolhido, servo sofredor, mas fui promovido. O Espírito Santo me faz ser. O Espírito Santo me faz ser. Faleceu o padre Alfredo Kunz, carinhosamente conhecido como Padre Alfredinho. Padre Alfredinho é membro da ordem religiosa dos Filhos da Caridade e durante 20 anos viveu entre os pobres da Seca, na diocese de Crateús. No ano de 88, veio a São Paulo cuidar da saúde e foi viver entre os pobres da favela Lamartine. Em tudo, Padre Alfredinho imitou o seu mestre, pobre entre os pobres. Padre Alfredinho é lição de vida. É um momento difícil, né, na vida da Irmandade, mas Alfredinho representa para nós a Igreja de Jesus. Ele, como Jesus, soube fazer-se solidário, soube assumir a causa dos pobres, dos sofredores, foi para a rua dormir com eles, montou seu barraco na favela para estar mais junto, conhecer a situação, os sofrimentos deles e se fazer solidário, se fazer irmão, ser um sinal de Deus para ele. Toda uma vida entregue nessa missão, encontrar a luz, o rosto de Deus no meio dos mais pobres. E na convivência com ele na Capelinha, na favela Lamartine, aqui em Santo André, São Paulo, em outros lugares mesmo, mas mais assim, em Santo André, eu fico impressionada de ver a capacidade que ele tem de acolher os mais pobres, os mais sofredores, sendo que qualquer um é bem-vindo, né? E aí eu vim assustada. Quando eu cheguei, fui na capela e ele me abraçou, me acolheu com carinho e falou: "Seja bem-vinda, minha santa". Essa é uma frase que eu jamais vou esquecer na toda a minha vida. E me impressiona muito assim a paciência heróica que ele tem de estar ao lado do sofredor e acreditar que aquele sofredor carrega uma luz interior muito profunda, é muito séria essa presença dele junto das pessoas, né? O respeito que ele tem por cada um, né? Hoje estou falando aqui, vivo, eu agradeço a Deus primeiramente, depois o Padre Alfredinho. Quem é Alfredinho? Uma coisa bem insignificante. Na sua infância, Alfredinho, depois da guerra que tinha tido entre a Alemanha e França, onde os alemães dominavam muitos dos países da Europa, Alfredinho imigrou com a sua família para a França, saindo da Suíça para a França.
Ele não era francês, ele era suíço, mas tinha um sobrenome alemão, Fred Kunz. E na escola, os amigos chegavam perto dele, tacavam um tapa na cabeça dele e diziam: "Ah, seu Kunz, Fred Kunz, seu alemão", mas assim, desfazendo dele. E ele, como um suíço, sem entender nada, inocente, sofria aquela pancada na cabeça e chegava em casa chorando. Ainda criança. E a mãe deles falava: "Chore não, meu filho, amanhã. Chore não. Você", em francês eles dizem, "você é um souffre-douleur". Quer dizer, você é um sofredor. Você é um sofredor. Como se fosse, você é uma caixa de pancada. Alfredo Kunz é um cidadão que nasceu em Berne, na Suíça, em 1920. Meus pais emigraram pela França em 26. Estudei, fui cozinheiro, encontrei a Jockey e em 39 fui mobilizado por esta guerra terrível de 39 e 45. Fui prisioneiro em 40 e passei 5 anos no campo de prisioneiro na Áustria, o campo de Kaiserstenbrück. Meu pai era mecânico, a gente era arranjado na própria fábrica. Minha mãe também era uma fábrica de malaria. Eram 2 filhos, André e eu. E o pai era seu trabalho na fábrica, sua horta, trabalhava muito na horta, criava seus coelhos e suas galinhas, homem trabalhador. Mas foi chocado por várias coisas da igreja e se afastou da igreja há 20 anos. O maior presente que fizemos a meu pai o dia de seu aniversário é um carrinho de mão para carregar as coisas na horta. Eu vivia bem simplesmente. Há 11 anos já trabalhava como cozinheiro. Minha vocação era cozinheiro, como já disse, e membro da Jockey, Juventude Operária Católica. Ela reaprendeu a ler e a viver o Evangelho, a ligar a vida ao Evangelho. Descobri, acendeu dentro de mim a dimensão militante e lá na região dos Alpes, na França, trabalhava como cozinheiro e gostava depois do trabalho andar na estrada para me repousar e rezar, silenciar, refazer a paz dentro de mim. Então, nesse dia, saiu às 10 da noite, fui andar e, de repente, 2 palavras tomaram conta de mim. Ser padre, só isso. Mas com uma força, uma intensidade, um calor que não dava para resistir. Caiu de joelho onde que estava. Beijei a cruz que tinha na mão e o problema da vocação foi resolvido só de uma vez. Não preciso orientador, psicólogo, entrevista, preparação vocacional, nada. Foi na mesma hora, foi decidido até hoje. Nos anos 40, viveu prisioneiro no cativeiro da Áustria durante a Segunda Guerra Mundial. Aí encontrou um grupo de prisioneiros políticos perseguidos pelos nazistas. A partir daí, Alfredinho começou uma profunda meditação sobre o sofrimento tão presente no mundo. De modo especial, Alfredinho passou toda a sua vida mastigando os cânticos do servo sofredor, do profeta Isaías. Isso lhe deu uma grande sensibilidade para enxergar a paixão, morte,
ressurreição de Jesus, reatualizada, encarnada nos sofredores de hoje. O que ficou de que mais marcou foi o encontro como campo de concentração de Mauthausen. Em poucos meses transformaram uma usina perto de nosso campo em usina de guerra onde os nazis faziam o V2, V1, esta foguete que jogava na Inglaterra. E lá um bom dia chegou mais ou menos 1000 prisioneiros do campo de concentração, verdadeiro esqueleto. Os presos políticos usavam um triângulo vermelho para distinguir dos outros. Eram mais odiados, porque os presos políticos eram inimigos do sistema, recusaram-se se dobrar diante do regime. Era considerado inimigo do Hitler, do nazismo, e aquele que mais castigado, e o fim dele era a câmara de gás e o forno crematório. Então conseguia entrar clandestinamente 3 meses e meio nesse canto, ter um contato regular com ele, ajudar com comida, cartas, remédios, roupas, até que o SS me pegaram. E lá a situação do Alfredinho não era das melhores, viu? Porque pegaram uma carta que tinha dado a Roger, que era militante comunista. A família dele toda foi fuzilada e logo fui acusado de espionagem e sabotagem. Então, só como este assunto já era liquidado. Então, houve um interrogatório diante de SS, da Gestapo, e meu companheiro Roger, que a quem me deu esta carta, bateram nele, soltaram 2 cachorros policiais que morderam ele. E melhor, depois de ser descoberto o campo de concentração, houve tantos horrores que não dá para contar. Passei meses e anos meditando, meu Deus, por que tanto sofrimento? Teve um capelão de nossa, que era prisioneiro como a gente, que começou a me ensinar o latim, aprofundar o evangelho, participar da celebração. Então comecei o seminário no cativeiro em Viena, no campus central, para participar da missa. A gente ia de manhã bem cedinho, um para um, entrava num barraco e lá celebrava sem fazer zoada, sem cantar. Dava um pedacinho de hostia bem pequenino para a comunhão. Em 45 entrei no seminário de vocação de adulto e em 54, 9 anos depois, fui ordenado nos Filhos da Caridade. Alfredinho é o padre, né? Um padre que chegou aqui no Brasil e o padre Alfredinho foi quem ensinou nós a viver a Irmandade. É o símbolo vivo do que é este movimento dos mais oprimidos e lascados, né? A partir do Evangelho. Comecei no Canadá, eu passei 13 anos a fazer pregação. E em todo canto valorizava o povo do terceiro mundo, até que me convenceu de ir lá também. Fez um pedido do superior e no fim fui bater lá em Crateús, no Ceará, onde passei 20 anos. Crateús tem um interesse que ouvi falar do bispo Dom Fragoso e eu vim lá por estudar o português. E disse, lá tem uma pastoral muito adiantada, um povo que resiste, então vou aprender o português também, descobrir a pastoral desse lugar. Fui lá só para aprender o português, que ainda não sei bem direitinho,
E depois, pouco a pouco, entrei no serviço da paróquia e lá fiquei. Do Alfredinho eu conheci lá em Crateús e creio que durante 10 anos, todo ano, no mês de dezembro, a gente se encontrava. E ele vivia lá em Crateús e Dom Fragoso me contou como foi que ele chegou lá. Quando o padre Alfredinho chegou em 68, como praticamente um mendigo, eu não estava, ninguém o conheceu, ele ficou esperando por mim. Quando eu cheguei, ele disse, bom, a casa do bispo recebe os pobres, mas os pobres não estão em casa na casa do bispo. Aqui não quero. Foi morar num bairro com 2 padres. Padre Alfredinho, para nós da Irmandade, foi a primeira luz que a gente encontrou na Irmandade. Já em 68, ele foi levado lá em Crateús por uma mulher muito idosa na Irmandade, né, a dona Juliana, que conhecia muitos sofredores dos bairros pobres e conhecia a Antonieta, uma mulher muito sofrida, vítima da prostituição. E a Juliana dizia, mas eu preciso levar o padre lá para confessar, porque a Antonieta está morrendo de tuberculose. E Alfredinho então se encantou com essa pessoa. Na pessoa da Antonieta, ele encontrou Jesus. E ele dizia, ficou impressionado com a miséria da casa, um barraquinho, um casebre, de tal ponto, tão pobre, que no dia que ela morreu, depois que ele confessou, ele teve o brilho da luz, né, de Cristo no rosto dela. Depois que ele confessou ela, que ela faleceu, ele falou, meu Deus, vendo a miséria desse casebre, a tal ponto pobre essa mulher, que ela não podia nem ter um caixão para ser enterrada, eles tiraram a porta da sua casa, botaram no chão para deitar o corpo dela em cima. A partir daí ele teve uma intuição. O que foi bom para Antonieta, que é uma filha de Deus amada, por que não vai ser bom para mim? Então ele saiu do centro da cidade e foi alugar a casinha da Antonieta e foi morar lá, na zona de prostituição em Crateús, e dizia assim para Dom Fragoso, na verdade, essa zona de prostituição é para mim um santuário. Tem o sofrimento impregnado na vida dessas mulheres, mas tem a partilha, a solidariedade, a bondade. Então, para ele, era um verdadeiro santuário. O que me dirige ainda hoje é sempre o desejo de viver perto do jeito de mais pobre. Então, eu, como os mais pobres da zona da prostituição de terceiro grau, quando apareceu os 5º anos da seca, o bolsão da seca, o trabalho de emergência, senti que devia ir lá. E um bom dia, não podia pedir de me alistar, porque o coronel não podia sentir na igreja. Os dirigentes sindicalistas tinham horror disso. Então fui lá um bom dia, peguei um carro de mão, às 5h30 comecei a carregar barro, como se tinha feito o tempo todo. Mais adiante veio o feitor que disse, por que você vem trabalhar aqui? Você vai trabalhar ainda amanhã? E de quem sabe, pode ser. Depois, terceiro dia, veio um tenente me chamar e disse, você trabalha aqui é para fazer sacrifício ou exercício físico. Então, deixei ele, mas continuei. Terceiro, quarto dia, o coronel que chega era um gigante. Ele disse, Alfredinho, pode me dizer quais são as injustiças que você encontra no bolso da seca? Alfredinho, bem pequeno, sem saber bem o que responder. Até que os companheiros acharam que eu fui fraco. Depois me soltou, continuei a trabalhar. Ele disse que podia receber o sextão como alimentação, pagamento. Eu disse, não, sou religioso, não posso receber dinheiro. Isso me salvou, porque se tinha recebido um sextão, uma semana depois dizia que um pai de família precisava desta vaga e me jogava fora. Então trabalhei 11 meses de graça. Eu cheguei de manhã, pegava meu carro de mão, fazia o serviço, e lá não podia me botar fora,
porque não entrei. Para que Alfredinho de fato se tornasse nordestino, faltava uma coisa: migrar para São Paulo. Veio para a favela Lamartine, em Santo André. Aconteceu que a paróquia de São Gerardo comprou nesta favela um barraco de 4 ou 5 metros, assim. E foi lá que foi me arranjar. Não tinha fogão, não tinha nada. Botei 3 pedras no chão, comecei a cozinhar, a criar relação com os vizinhos. Depois aumentou, fez um fogão de lenha, um banheiro e uma coisa bem simples. Você entra um pequeno corredor, tem meu quarto, o fogão de lenha do outro lado e a sala capela que serve pela celebração, a missa, os encontros de espiritualidade, as orações às 5h30 da manhã, hospedagem matin. Então, o tipo de relacionamento que se criou na favela fez que vocês são cercados de uma multidão de pessoas que são relacionadas com você. Até poder dizer a dimensão do mundo, porque a gente escreve lá cartas em vários países do mundo interessados pela Irmandade do Servo Sofredor. O padre viver na favela não tem nada de difícil, não. Precisa saber se adaptar a tudo o que acontece. Tem uma briga entre os vizinhos, então não ficar irritado e passar isso. Tem uma ameaçada de tiroteio na vila, fique quieto. Hoje de noite, às 11h30 até 2h30 da noite, houve gritaria nos vizinhos. Falava alto, chamava o cachorro, assim passei mais 2 horas sem dormir. Então preciso saber se adaptar e não ficar irritado por isso. Porque se faz zangado, porque tem 3 cachorros que brigam na cabeceira da sua cama, a vida pouco a pouco não se torna possível. Não, a gente não quer fogão a gás, ofereceram uma geladeira, a que não quer saber, televisão ainda menos. Porque a televisão, eu sei um pouco novo, é o maior instrumento de imbecilização do povo, como a massa de propaganda, o programa de violência, o tempo que você vai gastar. Eu escrevi 7 livros, mas lhe garanto que se fosse usuário da televisão, não teria escrito nenhum por falta de tempo e falta de ideia, porque a televisão esvazia a capacidade de reflexão pessoal. Sou amante do silêncio. Mais silêncio, mais felicidade para mim. Depois de morar mais de 10 anos na favela Lamartine, para a Capelinha, ele desceu para as ruas. Ele quis abraçar o destino dos sofredores de rua. Uma vez perguntei a um sofredor de rua, Marcos, Marcos, o que você acha de um padre que foi morar na rua? A mesma pergunta. A resposta de Marcos: mas Jesus Cristo não vivia na rua, não? Ia fazer a missão, depois voltava na rua. Ainda está certo, Marcos, pode me esperar que vou chegar com mala e cuia. E foi feito. Então, para um povo da rua, o padre morrer na rua é a coisa mais natural do mundo. Jesus Cristo não fazia isso. Sempre na mesma procura, entrar na fila da fileira daqueles que sofrem.
começava a conhecer o povo da favela, mas e o povo da rua? Esse mistério. Então, pelo meu aniversário de 75 anos, de acordo com os colegas, resolvi viver na rua. Preparei uma sacolinha, um pedaço de papelão, um cobertor, e depois da missa saiu. Só que a Nara diz, eu vou com você no ônibus. Disse, então vem. Depois, no ônibus, chegando ali, vou até na estação. Digo, bom, não podia mandar ela fora. Chegando na estação, vou dormir lá na rua também. A Nara é essa. Pois bem. Então, ela pediu licença ao homem da rua que estava dormindo, se arranjar de um dos lugares. Nara botou uma flor na cabeceira por meu aniversário, mas tinha uma cachorra que tinha sarna, que se encantou por meu cobertor, veio dormir lá, gostava do pé, voltava. À meia-noite veio o homem com o pé muito inchado, um gigante assim, na cabeceira da Nara, na procura de cachaça, porque tinha uma garrafa d'água, pensava que era cachaça. Aqueles ônibus que passavam a alta velocidade, a terra tremia. Pessoas que começaram a entrar dos outros, perguntavam, que é isso? Esses dois, que é esses dois? O que nos recebeu, eles são amigos meus. Então, pouco a pouco, descobriu a riqueza do povo da rua. E lá é uma escola de alta qualidade. Para descobrir a generosidade, a organização, a resistência, a fé desse povo. Nunca fui lá para distribuir nada. Povo sofredor e santo, Deus lhe deu uma missão. Povo sofredor e santo, Deus lhe deu uma missão. De gerar vida e igualdade pela força da união. De gerar vida e igualdade pela força da união. Esta semana fui a vigília e caiu doente, fez uma crise do coração. Uma angina. Me deixaram no quarto. E lá, pouco a pouco, recuperei. E quem me recebeu, a irmã Conceição, veio sem fazer zoada, e estava rezando, sem dar fé que ele estava lá. E eu dizia, eu te amo, meu bem amado. Eu te amo, meu bem amado. Eu te amo, meu bem amado. Esse é Jesus. Sem quase dormindo, expressava o que Jesus para mim, o bem amado que eu amo. É que eu amo também das pessoas, de todos os pobres que são os escolhidos de Jesus. Os últimos momentos que eu tinha junto com o Alfredinho, eu sentia que ele estava tão bem preparado que há uns dias atrás ele dizia, olha, o Alfredinho não vai ser esquecido nessa terra. E com aquele jeito bem humorado dele, ele dizia assim, eu só estou aqui na terra esperando o bem amado dar uma piscadinha para mim e dizer, vem Alfredinho. Vai ser um abraço amoroso, mais apertado do que os meus. Eu te amo, meu bem amado. Eu te amo, meu bem amado. Eu te amo, meu bem amado. Esse é Jesus. Sem quase dormindo, expressava o que Jesus para mim, o bem amado que eu amo. É que eu amo também das pessoas, de todos os pobres que são os escolhidos de Jesus. O grão do trigo, se não cai na terra, não produz fruto, mas se cai na terra, ele produz muito fruto. E eu falei, o terreno está fértil, o momento é fecundo, vai. Manda caro, se ele é o meu céu.
diria nem uma opção preferencial, é a única opção que devemos ter. Qual é a opção de Jesus? Se não foi pelos pobres, se nossa opção não é pelos pobres, estamos traindo Jesus. Manda caro, se ele é o meu servo. Jesus, lá no dia do batismo por João Batista, no início da sua missão, entrou nessa fileira. Nessa fileira aqui que tinha vítima da prostituição, publicanos e pessoas da mesma qualidade. E Jesus se misturou com ele. Não tinha nenhum símbolo, nenhum sinal que era diferente desse povo. Se misturou. Podia ser ele publicano, podia ser ele ladrão, assassino. Não tinha diferença. Foi batizado por João Batista. A voz de Deus, eis meu filho amado. E depois de ser batizado, interessante que Jesus nunca saiu dessa fileira, nunca. Nosso Deus é o compromisso vital com os últimos da sociedade sempre brota de uma profunda experiência de Deus. Todos na mesma trilha. Jesus Cristo, o Mestre, Francisco e Clara de Assis, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Luther King e tantas outras e outros. Neste vídeo, apresentamos um bate-papo profético entre o padre Alfredo Kunz, filho da Caridade, e a irmã Alberta Girardi, orionita. Alunos na Escola dos Pobres, eles expressam uma teologia que brota da vida, compromisso e vivência com os empobrecidos. Uma escola de alta qualidade.
convidamos você e sua comunidade a deixarem o coração arder pelos profundos questionamentos apresentados por eles, à Igreja e à vida consagrada. Confira. É muitos anos que o senhor mora no Brasil? Faz 30 e tantos anos. Eu cheguei em 32. Cheguei em 68. No Brasil, em Crateús, no Ceará, fui direto lá. Poucos dias depois de minha chegada, fui chamado para fazer a confissão de uma vítima da prostituição, Antonieta. Eu fui, recebeu ela a comunhão. Eu vi como uma transfiguração do rosto dela. Ela me veio uma intuição que é nessa casa que devia morar. Ela faleceu, aluguei o quarto de Antonieta, passei 3 anos e meio no meio das vítimas da prostituição. E foi a bênção de minha vida de padre, porque foram elas que me ensinaram a viver o Evangelho. Depois de não fazer, eu trabalhei no meio dos camponeses, trabalhei de roça, trabalhei 11 meses de emergência e no fim eu fiz como muito nordestino. Peguei um ônibus e veio bater em São Paulo. E lá, 3 dias depois de minha chegada, fui ocupar barraco na favela Lamartine. E ainda estou lá, no meio do povo da favela. Feliz. Irmã Alberta, vou fazer uma pergunta meio esquisita. Me parece que você é já bem idosa. Você vive numa casa de idosos, se repousando depois de uma vida bem carregada. Sou idosa, mas não vivo em casa de repouso. Por graça de Deus, tenho ainda saúde e vontade de trabalhar. Mas o que você faz com o trabalho? Explica um pouquinho. Agora, o trabalho, eu vou na rua de noite. De noite? Procurando, fazendo curativo e convidando o povo a sair da rua, para ir na terra, fazer uma preparação e depois ir na terra. E agora ele teria mais futuro. Como o movimento do Sem Terra? Sim. Luto com eles? Trabalho com o movimento Sem Terra. Oh, mulher valente. E espero que todo mundo compreenda que hoje Deus se manifesta e dá esperança aos homens através do movimento Sem Terra, que procura a dignidade, a justiça, recuperar a vida de tantos que estão pela estrada sem trabalho, sem amparo, sem dignidade. Agora, aconteceu no Ceará, passei 20 anos no Ceará, que dias eu ia sair no mato, como um panelão de barro, um feijãozinho, um pedaço de tocinho, e a gente ia se isolar na natureza e fazer a leitura de Isaías 53. Este tal de servo de Yahvé, sem beleza, sem nada que atrai, rejeitado como se fosse lixo, levado como a ovelha no matador, mas foi com suas feridas que nossas doenças foram curadas. E depois de ter feito essa leitura com os camponeses, seja homens, seja mulheres, seja jovens, a gente tinha uma divisão em grupo e perguntava: você conhece, minha gente, pessoas na sua comunidade que vivem como esse tal de servo sofredor? Você não imagina a riqueza de resposta. Uma vez ouvi esse mesmo processo
a Osasco, como pessoa da Pastoral Operária, fizemos a mesma pergunta e Le Goff voltou dizendo: eu conheço um cara que tem representa servo sofredor. É Silvio da Silva, como é? Santos Dias da Silva. É pai de família, tem 2 filhos, trabalha na oposição sindical, 16 vezes foi jogado fora do serviço. E quando uma pessoa ofereceu ajuda financeira, ele disse: é preciso sofrer para entender o que essa pessoa sofre. E sabe que 3 meses depois, a gente, em 79, aprendia que ele foi assassinado na Silvana, mas foi identificado como sendo servo sofredor 3 meses antes da sua morte. É lindo. Agora, quando o servo sofredor começa a se unir, a fazer pequenas comunidades de sede, a se amar, a fazer um trabalho de artesanato, eles começam a tomar, sem saber, peut-être, a criar os alicerces da única civilização que vai salvar o mundo amanhã, a civilização da austeridade. O futuro do mundo é na mão dos pobres e não dos técnicos lá em cima, que só faz projetos de bilhões e que não dão nenhum rendimento. Não sei se você está de acordo. Estou de acordo. Eu tenho sempre a impressão que Cristo está no meio do povo sofredor. Ele se identifica com ele, anda com ele, e por isso que ele tem ainda força de esperar, de ter amizade, de começar, de se unir com os outros. Isto é Cristo que anda no meio do povo sofredor e ainda conserva a esperança. E a alegria. E a alegria. Que tipo é alegria? Me explique como é isso. O que é ser igreja, vocês dois? Igreja é ser família de Deus. Não ter privilégio, não ter divisões, não ter status, se misturar com o homem, porque o homem que recebe a vida de Deus é sempre Jesus Cristo que anda no meio de nós, com a sua novidade, com a sua alegria, com a sua esperança. E ser igreja, eu amo tanto a igreja, e sempre penso na sua história, e sempre desejo que ela seja amada, seguida, mas não em um modo diferente, em um modo sem estrutura, sem tanta regra, tanto dogma, tanta coisa que o povo não compreende. O povo ama, o povo serve, o povo vive, o povo quer alegria, o povo quer ser feliz, gozar daquilo que ele recebeu de Deus. Isto penso que deveria ser a igreja. É mesmo. Você pensa que o que você diz me tocou muito. E eu podia acrescentar que uma assembleia religiosa, qualquer que seja, onde não tem pobre e também não tem Jesus Cristo, o padre pode celebrar, pode dizer: isso é meu corpo, meu sangue, tomai e bebei. Se não tem pobre, também Jesus Cristo não está presente. E os pobres deveriam ter, em primeiro lugar, na sua igreja, a partir de uma liturgia adaptada, do acolhimento, de valorização. Salvini, que é da Irmandade do Servo Sofredor, agradece a Irmandade do Servo Sofredor, que valorizou minha pobreza, Quando a gente fez isso como pobre, não pode fazer mais coisas. O que é ser padre e ser irmã religiosa? A vida religiosa me parece importante na história, porque foi sempre a serviço, de mostrar com a vida, com a sua dedicação, o que é a religião. A religião verdadeira, aquela que encontra Cristo no irmão. Isto me parece que hoje também
na vida religiosa tem este anseio de sair das muros, dos conventos e de se colocar a serviço. Agora, em Montreal, o padre Arrupi, naquele tempo gerado jesuíta, uma assembleia de religiosos, diz o melhor serviço que você, religiosos, padres ou religiosas, pode prestar na América Latina, o exemplo da austeridade, do despojamento, o exemplo. E, de fato, existem religiosos, padres e freiras, que deixam tudo e que vão entrar na fileira dos excluídos, que vão viver como os pobres, não para distribuir coisas, aprender a viver o jeito dos pobres, viver o Evangelho, o despojamento, se deixar ensinar pelo povo. É isso a grande revolução. É lá que se encontra a famosa Igreja dos Pobres. Se desfazer de nossos privilégios para viver como o pobre, do mesmo jeito. E lá temos tantas coisas a aprender. É uma universidade onde nunca vai ter uma formatura. O que vocês acham que Jesus espera dos cristãos no próximo milênio? Como isso? Eu penso que Jesus Cristo é o Pai do céu. Espera que os religiosos e os padres sejam motivo de esperança, tenham a coragem de se misturar com o povo, de valorizar a vida, de valorizar a esperança que o homem tem. E de ser como Jesus Cristo, que não foi nunca o profissional da fé. Ele era o Deus vivo que caminhava com seu povo, que tinha compaixão. Jesus diz também nas bem-aventuranças, a felicidade é dos pobres, dos humildes, daqueles que choram, que são perseguidos. E Jesus quer ter uma alegria de ver esta bem-aventurança vivida pelos pobres, os humildes. É por causa disso que o Evangelho de Jesus Cristo, pela vivência de tantos cristãos que aceitam viver com os pobres, é anunciado.